No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, gente, uma super ideia para vocês fazerem na ceia de Natal de vocês, que são esses biscoitinhos craquelados. Fiquem até o final que eu vou mostrar para vocês aqui a ideia de vocês embalarem esses biscoitinhos para presentear também quem vier passar o Natal na casa de vocês. E para você que não me conhece, nunca me viu antes, eu sou a Nívia da Silva, moro em Nápoles, na Itália, e você está aqui no meu canal Vida de Mulher. Já vai deixando o seu like maroto, assim o YouTube entende que o vídeo é legal e divulga para mais pessoas também. Bora pro vídeo. Vou começar fazendo aqui esses biscoitinhos no sabor de limão. Depois vou estar trazendo as outras opções de sabores. Vou começar misturando aqui 40 gramas de manteiga. A minha manteiga eu deixei fora da geladeira para ficar um pouquinho mais macia. Tenho aqui um ovo inteiro, vou dar uma batidinha para poder ele se misturar. E 100 gramas de açúcar refinado. Então, eu vou começar misturando esses três ingredientes aqui primeiro. E vou colocar, gente, uma colher de sopa de gelatina sabor limão. Eu também vou usar o suco do limão para poder acentuar ainda mais o sabor. Se vocês não quiserem usar o suco de limão, vocês vão colocar 40 gramas de gelatina sabor limão. Eu só vou colocar a gelatina para dar uma corzinha verde, mas o suco de limão que tá aqui já vai dar bastante sabor de limão na minha massa. Agora, gente, eu tenho aqui 240 gramas de farinha de trigo. E eu vou colocar aqui na minha massa. Ela vai ficar bem sequinha, porque eu vou começar a usar o suco de limão para dar aquela umedecida na minha massa. Então, por enquanto, ela vai ficar assim mesmo, bem sequinha. Mas é assim mesmo. Tenho aqui também 10 gramas de fermento para bolo. Agora eu vou começar a usar as mãos e acrescentar também o suco de limão. Vou colocar a luva porque eu acho que fica mais fácil para poder misturar aqui essa minha massa. Aí eu vou começar a mexer para misturar bem os ingredientes e vou ir colocando aos pouquinhos o suco de limão para poder chegar no ponto que eu quero. Tenho aqui suco de um limão espremido, mais ou menos umas 30 gramas de suco, e vou começar a colocar aos pouquinhos. E se eu colocar de uma vez, ele pode ficar também muito mole e perder o ponto ideal. Aí eu vou só começar agora a misturar a massa. Essa aqui, gente, é aquela massa, tipo massa de empada. Ela fica bem quebradiça. Olha, vocês podem notar, esse tipo de massa ele fica assim. Aí eu vou colocar só mais um pouquinho de suco, porque a massa já tá praticamente no ponto. Pingar só um pouquinho. Aqui, gente, ela vai descansar por mais ou menos 30 minutos na geladeira. Mas antes de levar para descansar, eu vou colocar também umas raspinhas de limão para saborizar ainda mais a massa do biscoitinho sabor limão. Agora eu vou misturar mais um pouco para a raspinha de limão ficar por toda a massa. Se quiser que fique bem acentuada a cor verde, pode colocar um pouquinho de corante também alimentício em gel, que vai ficar com uma cor mais verdinha. Agora eu vou deixar descansar na geladeira por uns 30 minutos. Enquanto isso, eu vou fazer o próximo sabor dos biscoitinhos. Bom, gente, então agora eu vou preparar aqui a massa para os biscoitinhos Red Velvet. A mesma coisa do sabor de limão. Vão mudar algumas coisinhas, mas os ingredientes principais vão ser sempre os mesmos. Farinha, açúcar, o ovo, a manteiga, sempre igual. E o fermento também. E algumas alterações para a gente caracterizar o biscoitinho Red Velvet. Vou usar a mesma vasilha de antes, tá? Até com um pouquinho de farinha, nem precisei lavar. Vou começar exatamente como o outro. Colocar o açúcar, 100 gramas de açúcar, 40 gramas de manteiga. O ovo, dou uma batidinha para ele já entrar aqui misturado. Agora eu começo primeiro fazendo essa mistura com esses três ingredientes. Antes de misturar os secos, eu vou colocar aqui, é no olho mesmo, tá, gente? Aí misturo bem para poder ficar na corzinha vermelhinha como eu quero. Agora eu venho com a farinha, toda ela de uma vez. E o líquido que a gente vai colocar aqui é depois, para poder não colocar
de uma vez e perder o ponto. Eu vou usar aqui para poder umedecer minha massa iogurte natural, porque também combina bastante com a massa do Red Velvet. Se vocês não tiverem ou não quiserem, vocês vão usar um pouquinho de creme de leite, mais ou menos umas 40 gramas, mas aí tem que ir colocando aos pouquinhos para não perder o ponto. Aqui eu tenho 10 gramas do fermento, como eu coloquei também na outra. E vou começar a misturar com as mãos e depois o meu iogurte natural. Mas vocês podem usar o creme de leite também. Mais ou menos 40 gramas, tá, gente? Só que a gente vai colocando aos pouquinhos para chegar no ponto. Olha, vocês podem ver aqui o ponto da massa. É aquela massa quebradiça, parecido com a massa que a gente faz empada. E agora eu vou fazer aqui a última massa para esse biscoitinho de Natal que eu quero trazer para vocês. Esse aqui vai ser o sabor de chocolate, mas o resto, gente, é tudo igual, a mesma quantidade. Farinha sempre igual, açúcar, manteiga, ovo. Só que esse aqui eu vou acrescentar o chocolate em pó e vou usar o creme de leite para poder umedecer essa massa. As quantidades dos ingredientes são sempre as mesmas, tá? Então eu tenho aqui 100 gramas de açúcar, 40 gramas de manteiga, um ovo. Aí coloco as 240 gramas de farinha de trigo. E aqui eu já vou colocar o meu chocolate em pó. Eu tenho aqui, gente, o cacau 100% amargo, então eu tô usando só 20 gramas. O ideal é que vocês usem cacau 50%, não achocolatado. Se vocês usarem o cacau 50%, vocês vão colocar 40 gramas, tá? Mas o meu é 100%, eu vou usar 20, senão ele vai ficar muito amargo. Vou passar o fermento também, que esse fermento ele também tem umas bolinhas. O chocolate, o cacau, ele tende a ressecar um pouco. Então eu vou aqui começar a acrescentar creme de leite para poder umedecer de modo que o meu biscoito não fique muito ressecado. Vou começar a acrescentar aqui o meu creme de leite aos poucos, sempre para mim não ter depois uma massa que sai do ponto, que perde o ponto. Lembrando que o cacau, ele dá uma ressecada na massa, então talvez a gente precise até de um pouquinho a mais aqui de creme de leite do que as 40 gramas da receita. Olha, eu usei as 40 gramas todas aqui na massa do biscoito de chocolate. Gente, nessa massa de chocolate, eu vou pegar metade e vou fazer uma variação aqui pra gente ver também como que vai ficar com gotinhas de chocolate. Então eu vou tirar metade dessa massa e vou colocar aqui onde eu tenho mais ou menos 40 gramas de gotinhas de chocolate. Aí eu vou misturar muito bem aqui na massa para poder fazer também uma versão cookie, né? Porque com as gotinhas de chocolate já vai ficar um biscoitinho mais gourmet. Aí agora eu vou levar também essas duas aqui para a geladeira. E daqui a 30 minutos, mais ou menos, pode ficar um pouco mais, tá, gente? Se você tiver que deixar 2, 3 horas na geladeira, não tem problema. Só não deixa muito tempo de um dia para o outro, porque aí já vai perdendo também a fresqueza da massa. Agora vai para a geladeira e depois a gente vai vir só para poder fazer as bolinhas e assar os nossos biscoitinhos. Bom, gente, então a minha massa do biscoitinho ficou na geladeira por mais ou menos 2 horas, porque eu não tive tempo de vir aqui antes para poder colocar para assar. E agora eu vou mostrar para vocês o próximo passo que a gente vai estar fazendo para levar aqui os biscoitinhos para assarem. Vou fazer todas elas na medida padrão para poder ficar bonitinhas, então eu vou pesar 20 gramas cada biscoitinho, cada bolinha de massa vai ter 20 gramas para padronizar e ficarem todas no mesmo tamanho. Tenho aqui açúcar refinado, vou ter que passar os biscoitinhos e também açúcar impalpável. Esse passo aqui é importante, tá, gente? De passar primeiro no açúcar refinado e depois no açúcar impalpável. Tem que ser esse aqui, porque assim ela vai ter aquele efeito de biscoitinho craquelado, que é isso que a gente quer. Eu tenho aqui a balança para poder pesar todos os biscoitinhos no mesmo tamanho de 20 gramas. Também eu tenho aqui do lado a minha forma que eu já untei. Então agora eu vou começar aqui a fazer as bolinhas. Muito fácil, não tem nenhum segredo, gente. Vocês podem fazer
esses biscoitinhos aqui pro Natal e vocês vão ver que sucesso. Agora é só enrolar, olha, fazer aqui as bolinhas como se fosse um brigadeiro. Aí passo primeiro no açúcar refinado e depois no açúcar impalpável para dar o efeito craquelado. Tirar o excesso. Eu vou posicionando aqui na minha forma, deixando um pouco de espaço entre uma e outra. Bom, gente, olha, deram 21 bolinhas, essa aqui eu fiz um pouquinho menor, mas deram 21 bolinhas de 20 gramas aproximadamente. Agora eu vou levar para o forno, que já está pré-aquecendo, a 180 graus por 30 minutos. Gente, eu terminei também as minhas bolachinhas, os meus biscoitinhos Red Velvet, e agora a mesma coisa, forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Olha, gente, os meus biscoitinhos ficaram prontos. Agora eu vou colocar esses biscoitinhos aqui em uma grade para poder esfriar, porque se deixar no tabuleiro ele vai ficar abafando por baixo e cria umidade. Então eu vou tirar aqui da minha forma para poder eles esfriarem nessa grade de resfriamento. Esses são os Red Velvet. Eu vou mostrar para vocês aqui então essa ideia que eu tive. Se você, caso queira dar de presente também, é uma ótima opção pro Natal. Eu tenho aqui essa caixinha, tá, gente? Eu comprei bem baratinha, comprei num negócio chinês. E vou colocar aqui dentro alguns biscoitinhos, se eu quiser presentear alguém. Olha, eu tenho aqui um de chocolate. Gente, o de Red Velvet já foi embora quase tudo, porque eu fiz também umas embalagenzinhas para presente e acabou praticamente todos. Essa caixinha aqui poderia ser um pouco mais altinha, mas só para poder dar uma ideia aqui para vocês, tá? Aí eu vou vir aqui com um lacinho vermelho. Não sou muito boa nessa parte aqui da decoração, mas eu vou tentar só para poder vocês terem aí uma ideia, tá bom? Olha, aí é só arrumar aqui o lacinho direitinho. Ou vocês podem comprar também um lacinho já pronto, já vende também o laço feito certinho, se vocês também não souberem fazer como eu. E olha, gente, ficou já um presentinho de Natal, uma lembrancinha, na verdade. Até mesmo para os convidados de vocês que vierem em casa, vocês podem deixar caixinhas de biscoitinhos aqui para poder vocês darem de presente para os convidados. Esse aqui ficou mais simplesinho, porque esse potinho aqui não é um potinho próprio para vocês presentearem, mas é uma ótima ideia também. Se vocês tiverem um logotipo, vocês podem colocar aqui por cima para poder fazer também publicidade dos produtos de vocês. Gente, eu já estava experimentando e a câmera não estava ligada, mas eu preciso fazer vocês passarem por esse sofrimento, né? Olha, esse aqui é o de limão, eu vou abrir para vocês verem. Ele fica assim mesmo, tá, gente? Não é muito macio, não, ele é um pouquinho mais crocantinho, é uma massa um pouco mais durinha. Ele não ficou amarelinho da cor do limão, mas ele tá, gente, olha, delicioso, vocês não têm ideia. Isso aqui é uma coisa fora do normal. Eu já tinha experimentado o Red Velvet, só que a câmera não estava ligada. Se vocês quiserem acentuar aquela cor mesmo do Red Velvet, bem vermelhão, vocês têm que colocar um pouquinho de colorante, mas aquele dali que é o Bordeaux. Senão ele pode ficar assim meio rosadinho. Ah, mas ficou maravilhoso, gente. Divino. Gente, vou mostrar também o de chocolate, olha como ele fica também no meio. Olha que maravilha, esse aqui é o de chocolate. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas, que vai dar tempo de vocês fazerem aí esses biscoitinhos na ceia de Natal, e você ainda pode colocar numa embalagem, presentear, e vai fazer o maior sucesso. Deixa aí um comentário carinhoso para mim, porque o seu comentário ajuda muito também no engajamento do meu canal. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos, que com certeza vão ser sempre receitinhas e dicas para vocês fazerem aí nesse Natal. Então vamos nos preparar antecipadamente para poder não ficar depois sem saber o que preparar, sem saber o que fazer. Fica ligado nos próximos vídeos, que eu vou trazer para vocês agora uma sequência de vídeos para a gente poder fazer receitinhas para o nosso Natal.
Tchau!